Evangelho, quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São João Crisóstomo, doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de sorrir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes recebido vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos a meditação do 6º capítulo do Evangelho de São Lucas. Como vocês perceberam, hoje nós ouvimos a narrativa das bem-aventuranças, segundo Lucas. Ela é um pouco distinta do texto que nós chamamos de clássico sobre as bem-aventuranças, que é a narrativa do Evangelho de Mateus, onde aparecem um número maior de bem-aventuranças elencado em relação ao número que ouvimos de Lucas. Mateus apresenta 8 bem-aventuranças, enquanto Lucas irá apresentar 4 bem-aventuranças, acompanhada também de 4 maldições ou lamentações. Mas por que essa diferença entre São Lucas e São Mateus? Bom, cada evangelista teve por objetivo a apresentação do itinerário de vida evangélico ensinado por Nosso Senhor. Então, tanto em Mateus quanto em Lucas, está traçado um programa de vida cristã, com uma promessa clara de recompensa celeste. Isso os dois textos têm em comum, ou seja, o seu objetivo, o que eles querem transmitir e a certeza da recompensa celeste. Agora, a mudança entre a narrativa ou a apresentação de um texto ou outro se passa pelo fato de que a supressão feita por Lucas tira os elementos mais relacionados à tradição judaica, permitindo que os seus leitores que não vêm de tradição judaica não se confundam em relação a esse projeto ou programa de vida que as bem-aventuranças apresentam. Então, em proporção ao texto de Mateus, Lucas irá acrescentar 4 lamentações ou 4 maldições que estão em relação às bem-aventuranças anunciadas, que são 4, permitindo assim que o leitor possa compreender o desdobramento daquela proposta que é feita pela Boa Nova do Evangelho. Então, desse modo se compõe o texto de Lucas em 2 frações, em que ele apresenta o nosso itinerário de vida
cristã. Bom, dito isso, antes de olharmos o texto da bem-aventurança, segundo Lucas, vamos passar por um instante sobre a memória que hoje a Igreja nos permite celebrar. São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja, cujos restos mortais no Ocidente se encontram na Basílica de São Pedro, à esquerda de quem entra pela nave central da Basílica, debaixo do altar dedicado à Virgem Imaculada. Ele nasceu na região de Antioquia, por volta do ano 349. Depois de ter recebido uma excelente educação, e de fato, quando falamos em excelente educação, não só a educação social, ou seja, ser um homem de bem, ter integridade, agir de maneira prudente, ser educado, recebeu a formação escolástica, cultural, de alto nível. Ele então dedicou-se à vida ascética, a uma vida de penitência, uma vida de recolhimento, uma vida de oração. Olha que lindo, meus irmãos. Alguém que tanto recebeu, e aqui mais uma vez o padre lembra, né? Como todos esses dons e tesouros que Jesus permitiu que ele tivesse, foram entregues para que ele pudesse fazer uma escolha plena da entrega de sua vida. Tudo o que eu recebi de ti, Senhor, e tenho por tuas mãos, eu te entrego. E assim, ele viveu. Tendo sido ordenado sacerdote, consagrou-se com grande fruto ao ministério da pregação e dedicou-se ao ensinamento da palavra de Deus e ao ensinamento da vida cristã. Uma característica de São João Crisóstomo, que nós ouvimos várias vezes o padre citar seus textos e falar dele, é a naturalidade com a qual e a facilidade com a qual ele ensina o Evangelho, aproximando da vida cotidiana dos seus interlocutores a aplicação do ensinamento evangélico. Essa é uma característica fabulosa de São João Crisóstomo. A capacidade de ajudar o leitor a perceber como somos chamados a viver e a colocar em prática aquilo que Jesus nos ensina. Ele foi no ano de 397, então não muito tempo depois, uns 48 anos, ele foi feito bispo de Constantinopla. Revelou grande zelo e competência nesse cargo pastoral, atendendo em particular à reforma dos costumes da vida moral daquele período, tanto do clero como dos fiéis em geral. A oposição, porém, da corte imperial, que naquele momento não se agradava, seja da forma como ensinava São João Crisóstomo, porque levava a todos um conhecimento sem distinção, isso é tão bonito. Ele ensinava o Evangelho, as medidas do Evangelho a todos, desde o mais simples ao mais erudito dos homens. E ao mesmo tempo, o ensinamento do Evangelho colocava em contraste a vida que muitos da corte imperial levavam e, apesar de se declararem cristãos, levavam uma vida em significativo desacordo com o ensinamento do Evangelho. Então ele foi encontrar uma oposição da corte imperial ao seu agir como bispo, e também de outros inimigos pessoais que, perseguindo, o levaram 2 vezes a ser exilado, a ser expulso de sua terra. Passou por inúmeras tribulações durante esses tempos de exílio e morreu na cidade do Ponto, Ásia Menor, que vai aparecer citada no livro dos Atos dos Apóstolos, no dia 14 do ano de 407, 14 de setembro. Depois, por conta da exaltação da Santa Cruz, que foi transferida para o dia 14 de setembro, a memória de São João Crisóstomo passa ao 13 de setembro.
a sua notável diligência e competência na arte de falar, escrever e ensinar os homens para expor a doutrina católica e, e levá-los à vivência cotidiana do Evangelho, mereceu-lhe o apelido de Crisóstomo. Ah, então não era o sobrenome dele? Acabou se tornando como sobrenome. Mas o que significa então Crisóstomo? Significa aquele que tem a boca de ouro. Olha que bonito. Boca de ouro. Por conta da profundidade e da clareza dos seus ensinamentos a respeito do Evangelho. E bom, agora, olhando o Evangelho de hoje, depois vamos ouvir um texto de São João Crisóstomo. Eu gostaria de dividir com vocês hoje o texto que está na liturgia das horas, que foi separado no ofício das leituras para o dia de sua festa, que é muito bonito, onde ele vai comentar a respeito do texto de São Paulo que diz: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas antes, vamos olhar a imagem que Jesus traça hoje pelas mãos de Lucas nas bem-aventuranças. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Todo aquele que não está na pobreza física, na pobreza material, mas sobretudo na pobreza espiritual, ou seja, de ter Deus como sua única e total riqueza. Essa é a pobreza espiritual. Mas em que ela difere da pobreza material? Na ordem de grandeza, meus irmãos. Porque quem tem Deus como seu tesouro maior da vida, está disposto a colocar todos os bens materiais em favor desse Senhor e em favor das necessidades desse Senhor. Então não terá dificuldade em partilhar o que é seu, em oferecer do que dele recebeu nos bens da terra em favor dos mais necessitados. Percebem? Em ordem de grandeza, essa virtude ela é infinitamente maior do que a pobreza material. Qualitativamente superior, porque é capaz de ordená-la, tanto aquele que tem a condição de pobreza material, quanto aquele que escolhe a condição de pobreza material, eles têm a possibilidade de viver melhor tal escolha ou tal condição se forem pobres de espírito. Se tiverem Deus como o tesouro último de suas vidas. Não é a pobreza material que obriga necessariamente a uma bem-aventurança. Não é também despojar-se dos bens materiais que vai nos levar a uma concreta bem-aventurança, mas é a condição da vida espiritual que nos assegura, seja por uma escolha ou seja pela condição em si da pobreza, a possibilidade de termos o reino de Deus. Por isso, é importantíssimo que cultivemos com a palavra de Deus a alegria de termos Deus como a riqueza maior do nosso coração. Ah, meu irmão, quantas são as pessoas que abrem mão de Deus e das coisas de Deus pelos seus afazeres, pelas suas preocupações. Como muitas vezes é difícil manter a fidelidade na continuação ou na continuidade de um trabalho pastoral, porque muitos com o tempo vão deixando aquela assiduidade da participação para colocar-se em outros interesses e assim se empobrecem de Deus pouco a pouco. Muitas vezes é uma faculdade a fazer isso, é um trabalho a fazer isso, é a ambição, a preocupação por conquistar um status ou uma situação de vida melhor que vai exigir um sacrifício, um empenho maior de nossa parte. Então, a ambição por um status de vida melhor que leva homens e mulheres a por um instante
não se importarem muito em serem mais pobres em relação à posse desse tesouro, ter Deus como pérola preciosa e fortuna de sua alma. E acabam aceitando empobrecer sobre isso para conquistar a posse mais segura e estável dos bens materiais. Mas, puxa vida, Padre Fábio, então, e se acontecer concretamente isso na minha vida? Uma exigência da faculdade, uma exigência do trabalho, uma outra condição, como é que eu faço? Bom, antes de mais nada, não vai ser sem luta e não vai ser sem uma experiência de fé e de confiança em Deus que nós vamos enfrentar esses momentos. O que significa dizer que cada um desses momentos chega na nossa vida para aumentar o nosso vínculo com o Senhor e para nos dar a afirmação da certeza desse tesouro que é Deus em nossas vidas e não para nos separar dele. Agora, é um desafio, porque muitas vezes aquele ato de maior ousadia vai precisar acontecer. Às vezes naquele domingo ou naquele dia você está extremamente cansado e gostaria de descansar e você fala, não, eu vou entregar ao meu Senhor aquilo que é dele. Dai-me, Senhor, forças para eu não deixar para depois aquela graça que o Senhor me dá, a oportunidade de viver hoje. E levantando talvez um pouco cansado ainda, vai participar da Santa Missa. Não deixa de rezar com a sua família. É dessa forma que nós vamos defendendo esse tesouro. Não é que ele vai se tornar um impedimento para você cuidar da sua família, cuidar da sua vida profissional, cuidar do seu desenvolvimento como pessoa na sociedade, como profissional no trabalho. Não. Mas esse tesouro não deve ser deixado de lado para que você busque uma outra realidade, mesmo que seja uma sua necessidade. Por quê? Primeiro, porque dessa forma a gente vai enfraquecendo o vigor do nosso coração, uma vez que a gente vai dispersando ou invertendo a ordem de prioridade dos bens que devem compor a nossa vida. Depois, porque concretamente a gente enfraquece no vigor daquelas realidades que nutrem e sustentam a nossa alma. E por último, vai ser muito mais difícil retomar depois que aquilo que você deixou, uma vez que você já aprendeu a aplicar e a concentrar o seu tempo e seus esforços em uma outra realidade que não ficou passiva, mas foi exigindo sempre mais de você. E agora você se sente muito mais vinculado a ela do que antes e corre o risco de permanecer muito menos vinculado àquele exercício, àquele hábito com as coisas de Deus que você tinha antes da escolha. Então não sejamos descuidados por essas razões, a fim de que não venhamos a perder o zelo e o cuidado com aquele tesouro que Deus nos entrega. Bem-aventurados os que têm de fome, porque serão saciados. E quantos são os homens e mulheres que não apenas fome física têm, aqui vale a mesma realidade, mas a fome de Deus, o desejo pelas coisas de Deus, o desejo por ter o seu coração saciado, saciado pela justiça, pela verdade, saciado pela bondade, pela misericórdia. Quantos têm fome, como vamos dizer, fome de justiça, mas a justiça aqui é a justiça conforme nos fala o Evangelho e nos ensina a Sagrada Escritura. A justiça que vem de Deus, ou seja, não é apenas a equidade na participação dos bens e na responsabilidade pelos direitos que existem na sociedade, mas a justiça enquanto receber de Deus
aquilo que é devido. E quando nós sabemos que o nosso Deus oferece por nós um coração misericordioso e bom, quantos são os homens e mulheres que têm uma grande fome por essa justiça, num mundo que lhes subtrai em continuação tanto a possibilidade de recolher na bondade como a possibilidade de viver na misericórdia. E o Senhor mesmo é aquele que assegura: sereis saciados. Pelas minhas mãos não deixarei faltar. Bem-aventurados aqueles que choram nas dores do tempo, nas dores da vida e da história, porque haverão de sorrir, ou seja, porque reencontrarão a esperança da alegria. Reencontrarão o sorriso, o que significa dizer que alguém estenderá as mãos para enxugar as suas lágrimas e para fazê-los outra vez sorrir. Sorrimos depois do pranto, quando alguém nos enxuga as lágrimas, pela certeza de que não estamos mais sozinhos, de que alguém olhou para as nossas dores e escolheu ser por nós, estar por nós. Que bendita promessa essa que o Senhor nos apresenta. E por último, bem-aventurados quando os homens vos odiarem, rejeitarem, insultarem e proscreverem vossos nomes como infames. Essa expressão que a Bíblia de Jerusalém traz, ela é mais intensa. Por causa do Filho do Homem, alegrai-vos nesse dia e exultai, porque grande será a vossa recompensa no céu. E Lucas não nos deixa em confusão sobre essa afirmação, dizendo de maneira clara: pois do mesmo modo os pais trataram os profetas. Ou seja, assim como os mensageiros de Deus foram tratados, assim como o Filho de Deus foi tratado, assim também será tratado o seu discípulo, porque reconhecem a comunhão desse discípulo com o seu Senhor. Bem-aventurado todo aquele que mantém a comunhão com o seu Senhor. Depois, na sequência, Lucas apresenta as chamadas 4 maldições, que são, poderíamos dizer, a antítese daquilo que as bem-aventuranças falam, dizendo: bom, não apenas bem-aventurados os que são. É preciso deixar claro que aqueles que não vivem essas realidades caminham em direção a uma desgraça, ou seja, caminham para fora da graça de Deus e arriscam de maneira significativa o bem da própria alma, mas não apenas isso, arriscam de maneira significativa a comunhão com Deus, ou seja, a ruína desse grande tesouro que é a aliança de amor com o Senhor. Queria aproveitar agora para ler para vocês um trechinho da homilia de São João Crisóstomo sobre o texto que falamos ainda há pouco. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Sobrevêm muitas ondas e fortes tempestades, mas não tememos afogar, pois estamos firmados sobre a pedra. Enfureça-se o mar, não tem forças para destruir a pedra. Ergam-se as vagas, mas não podem submergir o navio de Cristo. Pergunto eu então, que temeremos nós? A morte? Para mim viver é Cristo e morrer é lucro, escreve São Paulo aos Filipenses. O exílio talvez, diz-me, esse que me submetem, porque ele escreve no exílio esse texto. Mas do Senhor é a terra e tudo que nela contém, tudo que ela contém, escreve o salmista. Bom, então, havemos de temer a confiscação dos bens. Nada trouxemos para o mundo e é certo, nada daqui poderemos levar, escreve São Paulo ao Timóteo.
Os favores desse mundo são desprezíveis e seus bens merecedores de riso. Não tenho medo da pobreza, não ambiciono riquezas, não temo a morte, nem prefiro viver, a não ser para vosso proveito, meu Senhor. Por isso, recordo os acontecimentos atuais que se embatem sobre a minha vida e rogo apenas uma coisa, a vossa caridade, ó meu Deus, que tenhais confiança, que eu possa permanecer contigo. Não escutas o Senhor dizer, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei ali no meio deles? E onde há tanta gente ligada pelos laços da caridade, não estará Ele presente? E no meio de nós que nos reunimos para rezar em seu nome, não estará Ele presente no meio de nós? Tenho seu penhor. Será que confio em minhas próprias forças? Não, meu Senhor, eu confio em Ti. Seguro o seu testamento em minhas mãos. Este é o meu bordão, a minha segurança, o meu porto tranquilo, a minha paz. Abale-se embora o universo à minha volta. Eu tenho sua resposta, meu Senhor. Leio os seus escritos e os gravo em meu coração. Aí está a muralha para mim, a fortaleza que me sustenta em meio a tantas dores. Que escritos? Este. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Ó meu Jesus, ó meu Senhor, estais comigo. Cristo está comigo. A quem eu temerei? Mesmo que as ondas, os mares, o furor dos príncipes se agitem contra mim, tudo isso não me impressiona mais do que uma pequenina aranha que caminha. E se vossa caridade não me retivesse dentro de si, não recusaria partir ainda hoje, mesmo para outro lugar. Eu repito sempre em minha vida, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Mas o que quer este ou aquele, mas o que tu queres, não o que quer este ou aquele, mas o que tu, ó meu Senhor, o que tu queres de mim. Esta é a minha torre firme, minha pedra imóvel. Este é o meu báculo firme que me conduz pelo vale da sombra da morte. Se Deus quer isto, faça-se então, meu Senhor, segundo a tua vontade. Se quiser que permaneça aqui, agradecerei a ti. Onde quer que me queiras, darei graças ao partir e ao chegar, pois nada farei que não seja segundo a tua vontade. E onde eu estou, eu sei, aí estás comigo. Onde estás, aí eu também quero estar, meu Senhor. Somos um só corpo, e não se separa o corpo da cabeça, nem a cabeça do corpo. Estamos em lugares distintos, mas unidos na caridade, que nem a morte poderá separar. Porque embora morra meu corpo, viverá a alma, que se lembrará do povo e trará consigo as preces e a comunhão com aqueles que cuidei e que cuidaram de mim. Vós sois meus cidadãos, caríssimos irmãos, vós, meus pais, vós, meus irmãos, vós, meus filhos, vós, membros, vós, corpo, vós, rebanho do Senhor, para mim, sois a luz, ou melhor, mais deliciosos que esta luz. O que poderá enviar-me um raio igual à vossa caridade, a ouvir e receber
o penhor de vossas preces, o raio do sol para a minha vida. Porém, vossa caridade, queridos irmãos e irmãs, em oração e comunhão por mim, tece-me a coroa para o futuro, a coroa que me espera no encontro com o meu Senhor. Meus irmãos, que texto, que palavras desse bispo num momento tão difícil de sua vida, em que está sendo perseguido e expulso por um exílio que poderia lhe custar a vida. Ele entrevê a possibilidade do martírio nesse momento e escreve essas palavras que é uma oração, um pranto interior, uma declaração de amor ao Senhor. Escreve para a sua comunidade, para os seus fiéis. Eis aqui um bispo que ensina o povo a quem se considera profundo devedor pelo vínculo da caridade. Isso é lindíssimo. Ensina eles, no seu próprio sofrimento, a como permanecer em Cristo e a como viver a gratidão da comunhão. Peçamos pela intercessão de São João Crisóstomo a graça de vivermos intensamente a nossa vida cristã em uma profunda comunhão de amor, como o Senhor nos ensina. Que o programa de vida das bem-aventuranças seja o penhor da nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Crisóstomo e da Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.